Projeto de Decreto Legislativo número 16, 2013. Autor, vereador Biula. Assunto, concede o título de cidadão mairinquense ao senhor José Ferreira da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 17, de 2013. Autor, vereador Teixeira da Combloco. Assunto, concede o título de cidadã mairinquense à senhora Luzia Paz Moreira. Projeto de Decreto Legislativo número 18, 2013. Autor, vereador Teixeira da Combloco. Assunto, concede a medalha condecorativa conselheiro Francisco de Paula Mairinque ao senhor Gerson Freire. Projeto de Decreto Legislativo número 19/2013. Autor, vereador Elinho Moreto. Assunto, concede o título de cidadão mairinquense a Bruna Furlan. Projeto de Decreto Legislativo número 20/2013. Autor, vereador Elinho Moreto. Assunto, concede a medalha condecorativa conselheiro Francisco de Paula Mairinque ao senhor Paulo Marrom. Projeto de Decreto Legislativo número 21/2013. Autor, vereador Beto Juarez. Assunto, concede título de cidadão mairinquense a Antônio Francisco de Souza. Projeto de Decreto Legislativo número 22/2013. Autor, vereador Abner Segura. Assunto, concede título de cidadão mairinquense ao senhor Juraci da Paz Costa. Projeto de Decreto Legislativo número 23/2013. Autor, vereadora Deia. Assunto, concede medalha condecorativa conselheiro Francisco de Paula Mairinque a Divanil Antunes Urbano. Decreto Legislativo número 24/2013. Autor, vereador professor Giovanni. Assunto, concede título de cidadão mairinquense a Elias Ferreira Santiago. Projeto de Decreto Legislativo número 25/2013. Autor, vereador professor Giovanni. Assunto, concede medalha condecorativa conselheiro Francisco de Paula Mairinque a Álvaro Chagas Júnior. Projeto de Decreto Legislativo número 26/2013. Autor, vereador Alexandre Peixinho. Assunto, concede título de cidadão mairinquense a Marcílio Duarte Lima. Projeto de Decreto Legislativo número 27/2013. Autor, vereador Rodrigo da Imobiliária. Assunto, concede título de cidadão mairinquense ao senhor Elvio Luiz Lourieri. Leitura de requerimentos. Requerimento número 289/2013. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Recebemos dos moradores do bairro Terra de São José o abaixo assinado anexo e que também foi encaminhado à Secretaria de Obras da Prefeitura e pelo qual reivindica a execução de melhorias na viela existente no bairro e que interliga as ruas Durval Luiz de Oliveira e Vicente Luiz da Costa. O serviço já foi tema abordado pelos colegas vereador Teixeira e Rodrigo da Imobiliária, nas indicações números 347/2013, 262 e 641/2013, respectivamente. Isso exposto e buscando informações para repassar aos moradores a respeito, é que, nos termos regimentais, requeiro ao chefe do Executivo que informe à Câmara o seguinte. 1. Referido dispositivo integra a parcela da área institucional do loteamento? 2. Se negativo, a quem pertence? 3. Se a área é institucional, a Prefeitura pode executar melhorias no dispositivo, tais como concretagem da superfície e iluminação pública? Se possível, quando? Se a área é propriedade particular, a Prefeitura pode desapropriar aquela faixa de terra para agregá-la à área institucional?
Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento 289/2013, de autoria do vereador Alexandre. Peço palavras, presidente. Com a palavra, vereador Alexandre. 5 minutos. Eu fui, na semana passada, na quarta-feira, visitado por um morador lá, e ele passou essas dificuldades, e eu já tinha acompanhado as indicações de Vossa Excelência e do vereador Rodrigo da Imobiliária, como tem também um requerimento, número 31, do vereador Rodrigo da Imobiliária, se eu não me engano, que também fala tudo isso, inclusive até de um redutor de velocidade ali nas proximidades da escola e tal, porque essa viela ela é muito usada até pelos alunos. Ela interliga ali, ela sai quase de frente com a escola. Então, eu pediria que aprovasse esse requerimento, e não só aprovasse, para a gente fazer uma gestão juntamente, todos os vereadores, para que o Executivo esteja olhando rapidamente, para que a gente não tenha... Lá está complicado, escorregadio, uma senhora já caiu lá também, e para que a gente não tenha que estar aí novamente voltando à fase do boletim de ocorrência. É só isso que eu peço a aprovação de todos, e são essas minhas palavras. Continua a discussão, requerimento 289/2013, do vereador Alexandre. Em discussão, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for o contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento 289. Requerimento número 290/2013. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a pista de skate instalada ao lado do ginásio de esportes Chiquinho Bertolini está precisando de alguns ajustes para se adequar às necessidades dos usuários, como, por exemplo, retirar o meio-fio que separa a pista de um gramado, pois este pode provocar acidente grave com skatistas que venham a levar um tombo, e substituir o gramado por piso para que a pista seja ampliada. Diante do exposto nos termos regimentais, requeiro ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. É possível retirar o supracitado meio-fio? 2. Há a possibilidade de retirar o gramado e pavimentar o local para ampliação da pista? 3. Se positivas as respostas anteriores, quando esses serviços poderiam ser realizados? 4. Se negativas, por quê? Vereador Robertinho Ierck. Em discussão, requerimento 290/2013, do vereador Robertinho. Em discussão, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento 290. Requerimento número 291/2013. A Rua 1 da Vila Nova Granada é calçada com bloquetes. Dessa rua sai a Rua 5, do mesmo bairro, que necessita ser pavimentada. Nos termos regimentais, requeiro ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Existem bloquetes estocados na Prefeitura? 2. Se sim, estes poderiam ser usados para pavimentar a Rua 5 da Vila Nova Granada? Quando? Se não, qual a possibilidade de a Prefeitura adquirir bloquetes e realizar esse serviço? Gabinete do vereador Robertinho Ierck. Em discussão, requerimento 291/2013, de autoria do vereador Robertinho. Em discussão, o vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento 291. Requerimento número 292/2013. Temos recebido muitas reclamações de usuários do transporte coletivo municipal com relação ao estado de conservação de vários abrigos de pontos de ônibus no município de forma geral, sendo que o ponto de ônibus situado na Avenida Brasil-Japão, próximo à entrada da Estrada do Xavier, está causando grande preocupação,
pois pode desabar a qualquer momento. Diante do exposto nos termos regimentais, requeiro ao plenário seja oficiada a empresa Jundiaí para que esta nos informe o seguinte. 1. Existe uma programação para a recuperação dos abrigos de ponto de ônibus no município? Qual a previsão de início e término dessas reformas? Enviar cópia dessa programação. 2. Com relação ao ponto de ônibus da Avenida Brasil-Japão, quando será executado o serviço de reforma? Gabinete do vereador Robertinho Ierck. Em discussão, requerimento 292/2013, de autoria do vereador Robertinho. Com a palavra. Com a palavra, vereador, por 5 minutos. Vereador Elinho. Queria fazer um questionamento, Vossa Excelência, Robert. O senhor tomou consciência e informação se a empresa que é referente responsável pelos abrigos, pelos pontos de ônibus, ou seria a prefeitura? Pelos pontos de ônibus. Agradeço a informação. Só isso, minhas palavras. Continua a discussão, requerimento 292/2013, de autoria do vereador Robertinho. Deu o vereador querendo mais fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento 292. Requerimento número 293/2013. A comunidade residente na Vila Granada vem sofrendo com as constantes faltas de água no bairro. Assim sendo, requeiro na forma regimental, seja oficiado a concessionária Saniágua, a fim de que nos esclareça o que se segue. 1. Por que tem havido frequentes faltas de água na Vila Granada? 2. O que a empresa tem feito e fará para solucionar o problema? 3. Qual a previsão para a solução definitiva do problema? Gabinete do vereador Biula. Em discussão, requerimento 293/2013, de autoria do vereador Biula. Em discussão. Deu o vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento 293. Requerimento número 294/2013. Considerando que a empresa Newcap Comércio de Pneus e Serviços Limitadas recebeu autorização para implantar a empresa em Mairinque por 30 anos em uma área de 2.848 metros, 28 metros quadrados, situada à rua Itapeva, número 250, através da concorrência pública 1/2011. Requeiro ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos forneça as seguintes informações. 1. A empresa está funcionando? Se não, qual o motivo? 2. A empresa tem alvará de funcionamento? Enviar cópia. 3. Qual o número de empregos que a empresa prometeu gerar e quantos estão ocupados? 4. Qual a área total construída até a presente data? 5. Quanto a empresa disse que arrecadaria de ICMS e ISSQN e quanto recolheu em 2012 e em 2013 até a presente data? Gabinete do vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 294/2013, de autoria do vereador Abner. Em discussão. Deu o vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento 294.